Foi uma das melhores experiências da minha vida, presidir a Câmara de Vereadores de Marau. Eu que fui eleito em 1999, mandato de 1 ano, fui escolhido pela minha bancada e depois com a aprovação da maioria dos colegas. Na época, a Câmara de Vereadores de Marau era formada por 11 vereadores e eu era oposição naquela gestão e foi uma experiência gratificante, honrosa, que carrego comigo até hoje. Na verdade, a Câmara de Vereadores de Marau, até hoje, ela é muito austera, né? Não tem uma estrutura que exige, inclusive, medidas, decisões por parte de quem preside a Câmara. As ações, elas são muito limitadas por parte da mesa diretora e especialmente da presidência. Digo isso porque, na verdade, os pontos positivos de quem comanda o legislativo local é fazer a gestão da casa na sua rotina diária. E não era diferente naquela época. Nós fazíamos as sessões sempre às segundas-feiras, como é até hoje. Tínhamos uma equipe muito enxuta, com 2 funcionários que eram cedidos da Prefeitura, o Poder Executivo, portanto não tínhamos nenhum servidor concursado da Câmara Municipal. E ponto positivo é que não tivemos nenhum problema ao longo de todo o ano de 1999. Iniciamos e concluímos o nosso mandato na presidência com nenhum fato que pudesse denegrir a imagem da Câmara Municipal. Então já é, eu diria assim, que uma realização por parte de quem preside a Câmara Municipal não ter qualquer episódio que possa manchar a imagem da Casa do Povo, que é o Legislativo. E foi nesse sentido que também nós trabalhamos naquela época de fazer a gestão da casa, a representação externa do Poder Legislativo. Foi um ano muito proveitoso e uma experiência muito interessante ter presidido a Câmara Municipal. Bom, desafios na presidência, normal, né, para quem administra qualquer instituição, né, especialmente o poder legislativo. Mas nós tínhamos o orçamento, o 12º, que era repassado para a Câmara Municipal, somente aquilo que precisávamos para fazer frente às despesas, né, o aluguel da sala onde a Câmara tinha sede, algumas outras poucas despesas que nós tínhamos. Então, fazer a gestão e trabalhar em sintonia com o Executivo era uma das características não apenas que nós tínhamos, mas de todos os presidentes que vieram antes, e sei que posteriormente também era seguido nessa mesma linha por todos os que presidiram a casa. Não teve nenhum problema maior, nenhum desafio assim que pudesse colocar a mesa diretora com algum problema que não fosse possível vencer, né? Então, foi, eu diria, tranquilo aquele período, como tenho certeza, posteriormente, e pela experiência que nós tínhamos de quem tinha antes presidido, era uma característica de quem comandava a Câmara Municipal. Não lembro de nenhum episódio, talvez naquela época era mais acirrada a disputa política local, né, com 2 partidos que se enfrentavam, e isso era histórico nas eleições, MDB e PP, na época, inclusive, eram outros nomes que esses partidos tinham, e dentro da Câmara, na hora das sessões, os debates talvez
fossem mais acirrados, mais intensos, exigia um pouco mais do presidente no controle, né? E manter um ambiente que fosse propício assim para o desenvolvimento das atividades parlamentares, né? Dos vereadores. Afora isso, nenhum outro fato que colocasse como um empecilho maior assim no desenvolvimento das atividades de quem presidia a Câmara. Então, foi tranquilo. Bom, o momento político naquela época era mais tenso no sentido das disputas locais, né? Naquele período começava no Brasil, depois da redemocratização, eleições que tinha algumas forças políticas que começavam a se apresentar e ganhar importância, especialmente da esquerda. Foi ali, naquela eleição de 98, que, por exemplo, o PT ganhou pela primeira vez aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Em nível nacional, PT vinha disputando eleições, que depois acabou vencendo no início dos anos 2000, e isso aí havia uma rivalidade muito forte com os demais partidos, né? Isso vinha para dentro da casa para o debate, inclusive, até porque tinha esses partidos de representação na Câmara Municipal. E aqui também, no município, tinha esse outro ingrediente, que eram os adversários históricos. Eu era vereador pela oposição, mas eu sempre já tinha como pensamento naquela época que nós deveríamos era divergir, né, nas ideias, colocar inclusive as nossas posições nos debates, fazer a crítica, inclusive, a quem estava administrando o município, mas nunca ultrapassar o limite da ética, né? O limite do respeito e não adentrar na crítica pessoal ou até provocar um ambiente que não pudéssemos conviver de forma civilizada e respeitosa. Então, criticávamos de forma até veemente, sim, mas sempre respeitando a figura e a pessoa do administrador ou de qualquer agente político ao qual nós nos referíamos no nosso papel de vereador de oposição. Eu tenho o maior respeito por todos os colegas daquela época, pelo prefeito da época, que era o prefeito Romanini, por toda a sua equipe, e tenho certeza que nós, no nosso papel, também ajudamos e contribuímos para que o município pudesse evoluir com as nossas sugestões em relação ao serviço que a prefeitura prestava, a alguma política pública que devesse ser implantada. Como também reconheço a importância que, naquela época, a administração daquele momento, né, liderada pelo prefeito Romanini e pelo vice Bergonce, contribuíram também para o crescimento do município de Marau. Então é este ambiente que eu tenho na minha memória lá do final dos anos 90, especialmente do ano de 99, quando eu presidi a Câmara Municipal. Acirrado, sim, era o ambiente político, a disputa, mas já se vivia um clima respeitoso, né? De saber os limites até onde é que nós poderíamos colocar a nossa posição sem ofensas a pessoas e reconhecer sempre que cada um, do seu jeito, da sua maneira, estava fazendo o melhor para a cidade. A minha
origem, né, eu venho do movimento estudantil e depois, meio que como uma consequência, acabei entrando na política porque é a maneira que você tem de poder trabalhar para a tua comunidade. Fui eleito vereador na eleição de 1996, a última eleição aqui no município de Marau, que era na cédula no papel. Algumas cidades maiores já tinham naquela eleição de 96 a urna eletrônica, mas Marau foi a última eleição na cédula no papel. Eu fui o vereador mais votado do partido naquela eleição, assumimos em 97 para a legislatura 97 a 2000. Depois da minha passagem pela presidência da Câmara, em 2000 concorri a vice-prefeito na chapa que era encabeçada pelo candidato João Bordim e vencemos a eleição. Eu fiquei no mandato de vice-prefeito de 2000 até 2004, posteriormente concorri na eleição de 2004 para prefeito e exerci o mandato de 2005 até 2012, sendo em 2008 reeleito. Depois da minha saída da prefeitura em 2012, concorri na eleição de 2014 para deputado estadual. No período em que fui prefeito, tive a honra de ser presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNE, depois presidente da AMPLA, Associação dos Municípios aqui do Planalto Médio, e também presidente da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, entidades ligadas ao movimento municipalista. Eu sempre participei da forma mais ativa possível, né, dentro das minhas possibilidades, de todas essas entidades que congregam os municípios e os gestores locais, porque eu acredito que é unindo forças que nós podemos obter conquistas para as nossas comunidades. E o resultado de tudo isso é que me permitiu conhecer mais, inclusive, outras regiões do Rio Grande do Sul, e na Assembleia Legislativa sempre fiz parte da Comissão de Assuntos Municipais, Comissão da Agricultura, porque 80% dos municípios do Rio Grande do Sul têm a sua matriz econômica principal no setor primário. E as bandeiras municipalistas eu carrego até hoje. E dentro da Assembleia Legislativa fui presidente também, por mais uma oportunidade, da Comissão de Constituição e Justiça, que é o órgão técnico mais importante na casa. Fui líder da minha bancada por mais de uma oportunidade. E, por fim, presidente da Assembleia Legislativa, que é o cargo mais importante dentro do Parlamento Gaúcho. Então foi essa a minha trajetória, depois de ter passado pela Câmara Municipal e, volto a dizer, de maneira muito alegre, coloco aqui que tive a honra de presidir o Legislativo marauense e depois também poder presidir o Legislativo estadual. A rotina de quem faz vida pública é muito intensa, né? Eu, há 10 anos, me divido entre Marau e Porto Alegre, semanalmente. Vou para a capital do estado, né, para desempenhar as minhas funções, mas sempre estou na estrada, porque nós que chegamos a ocupar uma cadeira no Parlamento Gaúcho, temos, e que somos de municípios pequenos, médios, né, temos é que andar muito para conseguir obter todo o apoio necessário para estar na Assembleia. Então, eu semanalmente faço roteiro, ando pela minha região, aqui de Passo Fundo da Serra, a metade norte do estado, e é uma rotina de muito trabalho, né? De muita estrada, o que às vezes
me deixa pouco tempo com aqueles que eu mais amo, né? E aqueles que mais amam a gente, que é a família. Mas eles compreendem porque desde muito cedo, né? Eles me acompanham nessa minha atividade e também a minha cidade, né? Onde eu gostaria de estar aqui semanalmente, mais tempo, né? Com os meus amigos, com aqueles que caminham conosco há muito tempo, andando aqui pelas ruas, mas, como eu disse, eu, para conseguir estar na Assembleia, tenho que obter apoio em, eu diria, até centenas de municípios. E isso faz com que a gente também esteja presente e se divida com os compromissos que a gente tem em outras cidades, além de Marau. Então, essa é a minha rotina. O trabalho na Assembleia Legislativa, participando nas comissões, no plenário, com votações e atendendo a toda a nossa região que me permite estar na Assembleia com mandatos, né, durante 3 mandatos consecutivos. Mas isso eu faço com muito prazer, eu faço com muita alegria, porque quando você faz aquilo que gosta, não é um fardo, né, a política, no meu caso. E eu ando muito e sempre que posso estou aqui também, na minha cidade, com os meus amigos, na minha terra, fazendo com que a gente também sempre exerça o nosso papel, que é de ouvir as demandas e depois ser um porta-voz dos pleitos locais e regionais. Essa é a minha rotina. Eu atribuo o progresso que Marau obteve ao longo dessas quase 7 décadas, né, de emancipação e de independência ao trabalho árduo do nosso povo. Nós temos aqui algumas características que nos diferenciam de outras cidades que têm a mesma idade do nosso município. Nós temos aqui famílias que são empreendedoras. As grandes empresas do nosso município são de famílias locais, de gente que nasceu aqui, que acreditou na nossa terra, que investiu, empreendeu aqui e que viram os negócios cresceram, mas não foram embora, continuam investindo aqui. E até mesmo aquelas empresas que hoje têm capital externo, né? Nós temos multinacionais aqui no nosso município, nasceram, são originários de famílias locais. Então, esta é uma grande característica que Marau tem. Gente que empreende, famílias que começaram lá no passado a investir no nosso município numa economia diversificada. Nós temos desde a agroindústria, setor metal mecânico, nós temos aqui setor de couro, né, do curtume, nós temos setor moveleiro, a agricultura muito forte, o comércio também se destaca e Marau é um polo aqui na nossa microrregião da prestação de serviços na área da saúde, até da educação, né? Além de outras atividades. Então, uma característica, nós temos gente empreendedora, famílias que investem aqui, que são do negócio, né? E temos também, no setor público, ao longo da história, lideranças que foram responsáveis e que cumpriram o seu papel de comandar aquilo que é público, a coisa pública, de maneira que todos que passaram pela prefeitura, pela Câmara de Vereadores, nós temos que nos orgulhar, porque todos os gestores públicos cumpriram bem o seu papel, à sua maneira, né, ao seu modo, no seu tempo, né, cumpriram bem a responsabilidade que foi delegada pelo povo. Tá? Então, gente com vocação empreendedora, né, impulsionando o desenvolvimento econômico, líderes públicos que cumpriram bem o seu papel fazendo
a gestão pública com transparência, com responsabilidade e, por fim, uma outra grande característica, e não menos importante do que essas outras duas, e que formam o tripé para o desenvolvimento da nossa cidade, é ter um material, um capital humano, pessoas que gostam de trabalhar, que são vocacionadas ao trabalho. Aqui nós temos mão de obra qualificada, aqui nós temos gente trabalhadora, aqui nós temos pessoas que gostam de vencer na vida pelo trabalho, o trabalho honesto, com suor e sangue que vencem na vida. Bom, quando você tem esses três ingredientes presentes na mesma comunidade, você tem empreendedores que estão vivendo na comunidade e que têm tino para o negócio, ganham dinheiro e reinvestem aqui, apostam em alguma atividade econômica que impulsionam o desenvolvimento da economia, movimentam a cidade, aumentam o PIB per capita e o PIB geral, consequentemente. Você tem líderes que estão na atividade pública que são responsáveis, que são sérios, que trabalham direito, né? Que acompanham a evolução daquilo que acontece no setor privado. E você tem mão de obra qualificada, você tem gente com vontade de trabalhar, você tem a fórmula do sucesso, né? A fórmula que é necessária para você impulsionar o desenvolvimento econômico e social em todos os sentidos de uma comunidade. Esse eu acho que é o grande segredo do nosso município e é por isso que Marau se destaca com quase 70 anos no cenário estadual e nacional. Eu tenho muito orgulho de poder dizer que acompanho a vida de Marau desde que me conheço por gente e tive a oportunidade, nesta terra onde eu nasci, de poder também dar a minha contribuição ao longo desse tempo, modesta contribuição, mas eu também carrego comigo esses valores e princípios que eu falei aqui, de ser também responsável nas nossas funções e trabalhar muito para que Marau pudesse ir para frente, como é a característica de todos os marauenses. Então, é isso que eu tenho para mim o segredo, né? E a que eu atribuo o progresso e o desenvolvimento de Marau ao longo de 70 anos. Gente que empreende, gente que trabalha e lideranças do setor público responsáveis. É claro que a gente olha para o horizonte, né, e faz uma projeção da tua cidade, da tua comunidade. E aquilo que eu antevejo e sonho e tenho esperança que aconteça é que Marau continue nesta caminhada de progresso, de desenvolvimento. Mas os tempos que nós estamos vivendo, eles são muito desafiadores, extremamente desafiadores, eu diria. Nós estamos numa transformação como nunca se viu na humanidade. Nós estamos vivendo a revolução 4.0, é a tecnologia, é a inovação. E o município de Marau tem que estar preparado para esses novos tempos que já estão acontecendo, mas que virão com muito mais força no futuro, transformando as nossas vidas, transformando a forma como a gente produz, transformando a maneira como nós trabalhamos, transformando, portanto, as nossas vidas. E, para isso, nós temos que estar preparados, sob pena de vermos outras cidades crescerem mais do que a gente. E só tem uma maneira de nós nos prepararmos para esse mundo novo, diferente, tão inovador que está aqui diante de nós.
e é a educação. Nós temos que preparar os nossos jovens e as nossas crianças para esse futuro que não é distante. É um futuro que está logo aqui à nossa frente. Por isso eu desejo que, além de Marau continuar com esta veia empreendedora do nosso empresariado, com esse povo que tem vocação para o trabalho, e os nossos líderes políticos locais sempre terem muito presente que é com visão, mente aberta, com responsabilidade, com transparência que se faz a gestão da coisa pública, que nós priorizemos a educação, a formação do capital humano, que é quem vai poder levar adiante o nosso município nos próximos anos, as próximas décadas. E para isso você tem que valorizar aqueles que trabalham com educação e você tem que colocar as ferramentas para os professores e para os alunos para que eles estejam conectados com esse mundo novo, desafiador que nós já estamos vivendo. E eu não tenho dúvida que se nós atentarmos para isso, daqui mais algumas décadas nós vamos olhar para trás e ver que Marau cresceu ainda mais, progrediu, se desenvolveu em todos os aspectos, não apenas no lado econômico, mas também no lado social, porque você ter desenvolvimento, tu pode falar que tem uma comunidade que é desenvolvida quando tu observa que as pessoas ganham o seu sustento na cidade, tem um espaço para trabalhar sim, né? Podem aqui constituir a sua família, tendo um emprego, sem precisar sair da cidade, mas também vivem numa comunidade que oferece serviços públicos de qualidade e a pessoa é feliz. Esse é o grande segredo. Aí você pode dizer, não, esta comunidade é desenvolvida, porque a pessoa vive aqui e vive feliz. E para isso nós temos que atentar muito para esse futuro, como eu disse, que está à nossa frente. E ele tem muitos desafios que se apresentam para cada um de nós, mas principalmente para os nossos jovens e crianças que terão a responsabilidade de levar adiante o nosso município. E para isso nós precisamos qualificá-los cada vez mais, para eles estarem inseridos nesse mundo novo. E para isso, volto a dizer, só se dá através desta formação e qualificação pela educação.